Fala Jedi! No vídeo de hoje nós vamos aprender a resolver um problema muito comum que acontece com gráficos no Power BI. Então, sem enrolação nenhuma, vamos direto para a minha tela. E aqui no Power BI podemos observar que à direita eu já tenho as bases de dados importadas, inclusive elas estão disponíveis para download aqui na descrição. Aqui nós temos uma base de clientes que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas basicamente temos nossa tabela calendário criada com DAX de forma totalmente automatizada. Vídeo de como fazer isso está aqui no card e temos também a tabela visualizações, que é nada mais, nada menos do que um documento que eu baixei direto do YouTube sobre as visualizações do canal. A gente já viu isso no vídeo passado, se você não conferiu, confere, tá bem bacana. Mas a gente vai utilizar esses mesmos dados para identificar este problema que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Eu quero criar um gráfico de barras para ver as visualizações do canal do YouTube, que é essa tabela aqui, ao longo dos meses ou ao longo dos dias. Eu venho aqui na minha tabela calendário, e eu vou querer analisar por semana, dia da semana, para ver em quais dias da semana eu tenho mais visualizações. Quem acompanhou o vídeo passado sabe que é uma métrica que eu costumo olhar aqui, são os dias da semana, o período de tempo, dias da semana. E aí, agora é só vir aqui e colocar a medida que eu criei com o total de visualizações, é nada mais nada menos do que uma medida somando as visualizações das colunas lá, da tabela de visualizações, que é essa tabela aqui. A medida faturamento é a soma dessa coluna aqui e tem aqui as datas que ele registrou cada visualização diariamente. Legal, olha só, eu tenho esse gráfico, ele está categorizado por ordem de visualização, ou seja, sexta-feira é o dia que eu mais tenho visualização, depois quarta, sábado, segunda, enfim. Qual que é o problema desse gráfico? O problema é que, às vezes, nós não vamos querer organizar nossos dados com base nesse critério de maior visualização, ou enfim, seja lá qual for o dado que você estiver analisando. Às vezes a gente vai querer colocar os eixos na ordem dos próprios dias da semana mesmo. Então aqui deveria começar na segunda, terça, quarta, ou começar no domingo, aí o critério seria seu para decidir em qual dia começaria. Então, o que a gente poderia pensar em fazer? A gente pode vir aqui nesses 3 pontinhos e pedir para organizar, então, o gráfico não por uma ordem de maior visualização para menor visualização, mas sim por ordem dos dias da semana. E a gente viria aqui, ó, classificar eixo como ele está em total de visualização, é só a gente trocar para dias da semana. E olha só o que aconteceu. Ele agora modificou a ordem, porém ele está começando na terça, depois sexta, segunda, está completamente bagunçado ainda. Aí, como eu já sei, muitos padawans vão dizer, ah, Felipe, mas é só você organizar aqui da forma correta, ó. Aqui está em ordem decrescente, vamos colocar em ordem crescente, para começar do menor dia para o maior dia. E se a gente fizer isso, ele vai começar do domingo e terminar na terça. E agora, se você observar bem, isso está acontecendo porque ele está organizando este eixo por ordem alfabética. Afinal, esse gráfico ele pode organizar tanto por número de visualizações, onde ele vai conseguir ordenar do maior para o menor, a gente seleciona aqui, ó, classificar em ordem decrescente ou em ordem crescente, mas quando é número ele consegue entender qual número é maior, qual número é menor. E como que ele entende textos? Ele entende textos por ordem alfabética. Então ele vai começar no domingo, que começa com a letra D, e vai terminar lá para terça-feira, que na ordem alfabética é o último dia. Só que a gente sabe que não é isso que a gente quer. A gente quer a semana começando ou no domingo ou na segunda-feira. E para que a gente consiga arrumar isso, nós vamos vir aqui em modo de exibição de tabela. Nós vamos vir aqui na tabela de data, né, que vai ser, no caso, a calendário. E aí pode observar que ela todinha feita em DAX. E aqui nós vamos ter que criar uma outra ordem para esses dados serem dispostos. Ou seja, como eu quero organizar essa coluna de dia da semana de uma forma diferente, porque aqui ela está sendo organizada em ordem alfabética. Então, sempre que eu colocar em gráficos aquilo que a gente viu vai acontecer. Para evitar isso, eu preciso então criar uma outra coluna, que eu não tenho aqui, enumerando os dias da semana, ou seja, colocando domingo como dia 1, caso você queira que comece no domingo, segunda como dia 2, terça como dia 3, e aí depois pedir para ele reorganizar essa coluna através desses números. Vamos ver como a gente faz isso na prática. Aqui a gente poderia criar uma fórmula switch ou if, mas temos uma função de inteligência de data que permite que a gente faça isso de uma forma muito mais tranquila. Então, a gente vai vir aqui, botão direito, nova coluna. Vamos criar, então, uma coluna que dê número aos dias da semana. E aí, vamos colocar justamente número dia da semana. E essa função, que já retorna direto os números da semana, chama weekday. Então, olha só, a gente começa a digitar, ela já aparece aqui. Weekday, a gente só precisa passar a data. Lembra, qual data? A coluna date da nossa tabela calendário, ou a coluna data da sua tabela calendário, enfim. A gente tem que passar essa coluna aqui, seja lá como ela estiver escrita aí no seu caso.
Então, eu vou passar aqui calendário e a coluna date. E aí, lógico, aparecem essas opções que eu detesto, mas a gente dá S que ela já some. E se a gente reparar bem, aqui na fórmula, olha só, ele está dando uma outra opção da gente enumerar isso, que a gente já vai ver bem, ó, return type. Não vamos preencher agora, vamos fechar aqui a nossa fórmula e ver o que vai acontecer aqui. Automaticamente, essa fórmula já atribuiu os dias da semana para domingo sendo como dia 1, segunda sendo dia 2, terça sendo dia 3 e assim por diante até o sábado sendo o 7º dia. E agora, olha só que interessante, a gente vem na coluna, aí a gente vem aqui em cima em classificar por coluna, com a coluna que a gente quer selecionada, e aqui ele vai dar algumas opções, ou seja, organize essa coluna dia da semana através da ordem com os dados que estão nela. Já é o que vai vir por padrão, ó. Ele está ordenando essa coluna por dia da semana, que são os dados que estão aqui. Mas eu posso trocar. E agora, olha só, eu vou trocar por número do dia da semana. Então, quando eu pedir para a gente organizar de forma decrescente ou crescente essa coluna, ele vai levar em consideração não mais a ordem alfabética, e sim o que está nessa coluna aqui, número dia da semana. Vamos ver como isso vai ficar lá no nosso gráfico. E olha só, aqui, automaticamente, porque a gente atualizou a forma de classificar aquela coluna, ele já mudou o eixo dos gráficos. Então aqui a gente está começando no domingo. Eu só vou aumentar isso aqui, porque eu imagino que esteja muito ruim para ver. Vamos vir aqui no eixo X e aumentar os valores do eixo X para que a gente consiga visualizar isso de uma forma melhor e fique bem visível. Então aqui tá, começando no domingo, o segundo dia é segunda-feira, terça, quarta, acabando no sábado. Lembra por quê? Porque nós selecionamos justamente o domingo como dia número 1. Aí você deve estar pensando, pô, Felipe, mas e se eu quiser que o primeiro dia da minha semana seja segunda? Eu quero que no gráfico comece mostrando na segunda e terminando no domingo. Como que a gente faz isso? Vamos voltar lá, vim aqui nessa coluna de dia da semana, onde a gente usou a fórmula weekday, e aí você vai lembrar que eu falei que ela tem um outro parâmetro que a gente pode passar para ela, ó, return type. E esse parâmetro é o seguinte, se nós selecionarmos o 1, que é o que vem por padrão, significa que ele vai colocar o domingo como dia número 1. Se nós colocarmos a opção 2, olha só o que acontece. Ele já altera para aquela opção que a gente falou, que leva em conta segunda-feira como dia número 1 e domingo como o último dia, o dia 7. Se você colocar essa opção número 2, ele já vai te dar isso. E tem também a opção número 3, que é justamente começar a segunda-feira como dia 0 e o domingo como dia 6. Vai dar na mesma, na verdade, do que se você usar a opção 2, mas por uma questão de padrão, eu vejo mais sendo usado com o número 2 aqui, e aí a gente começa a semana na segunda-feira. Legal? Então eu vou voltar aqui para o 2, dar Enter, veja que aqui ele já alterou o domingo para o último dia da semana e a segunda-feira como o primeiro dia da semana. Ao voltarmos para o nosso gráfico, temos o nosso gráfico organizado aqui de segunda até domingo, e isso resolve o seu problema. Mas eu vou trazer aqui mais uma outra situação que costuma acontecer muito também, essa aqui é um pouquinho diferente, mas antes eu vou te lembrar de deixar o like, porque você sabe que aqui o like é obrigatório. Então, se você esqueceu, já vai lá e deixa seu like. E se estiver gostando do vídeo, se o vídeo estiver sendo útil para você, compartilhe esse vídeo para alguém que possa precisar. Afinal, networking ajuda muito na carreira e uma boa indicação de conteúdo também faz seu nome. Beleza? Então, voltando aqui agora, vamos para esse outro exemplo que eu vou trazer que costuma acontecer muito. E aí, agora sim, nós vamos utilizar base clientes para a gente entender o que costuma acontecer. Vamos ver primeiro rapidinho o que é essa base de clientes. Então ela tem aqui o ID do cliente, o nome, sobrenome, o sexo, a data de nascimento e a idade. E aqui a gente tem uma coluna que eu criei utilizando a fórmula switch. Se você não sabe utilizar a fórmula switch, ainda está usando um monte de if dentro do Power BI, vídeo aqui no card para você fazer isso de forma muito mais eficiente. De qualquer forma, criei aqui uma coluna onde ele separa, ele categoriza por idade. Então nós temos aqui que se for menor ou igual a 18 anos vai chamar infantil, menor ou igual a 59 anos é adulto e acima disso vai ser sênior. Legal? Então essa é a categoria aqui que a gente separou, olha só. Então vamos colocar aqui e vamos supor que a gente queira ver por categoria de faixa etária quantos clientes nós temos de tais categorias. E para isso nada melhor do que colocar esses dados numa matriz, né, para a gente ver isso. Vamos vir aqui em base de clientes, vamos colocar a coluna que chama coluna, mas na verdade é a categoria. Eu vou aumentar aqui esses dados porque não tem como enxergar nada. Aqui na opção de grade, vamos por 22. Legal, então eu coloquei a minha coluna, que chama coluna, na matriz. E nós temos então adulto, infantil e sênior. E agora eu venho aqui e coloco a contagem do ID de cada cliente. Só toma cuidado aqui, porque nessa base que nós estamos usando, eu sei, eu já conferi que nós temos 100 clientes, o número 100.
E aqui tá aparecendo 5.050. Porque quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, a gente tem que ficar atento aqui embaixo, nos valores. Ele tá somando os IDs. E eu não quero que some os IDs, eu quero que ele conte os IDs. Então eu vou colocar aqui contagem, agora sim ele está contando quantos dos nossos clientes são adultos, quantos são da categoria infantil, quantos são sênior, totalizando os 100 clientes que a gente tem, beleza? Mas aqui então está certinho agora. E aí você deve estar se perguntando, putz, mas isso aqui está separado de um jeito que é pouco intuitivo, isso aqui não ajuda muito, porque começa com adulto, depois tem infantil no meio, depois sênior, eu não consigo, olha só, vou clicar aqui na coluna, eu não consigo separar isso, pôr o infantil primeiro, depois o adulto, depois o sênior, que é a ordem que a gente costuma hierarquizar essas categorias, né? Então, putz, como é que eu faço para tirar esse infantil daqui do meio e colocar ele vindo primeiro? Sendo que nem por ordem eu consigo fazer isso, olha só. O adulto continua na frente, porque ele é o maior, depois o infantil tem no meio, enfim. Existe uma forma e ela é muito parecida com a data. Então vamos voltar aqui na nossa tabela, aqui em base de clientes, e vamos criar agora uma outra coluna para ele conseguir organizar de acordo com estes números. E aqui, para a gente criar essa outra coluna, então, enumerando da forma certa, eu vou simplesmente copiar essa coluna aqui, botão direito, nova coluna, vou colar ela, lógico que aqui eu vou dar um nome, vai chamar Jedi, e aí aqui, na Fórmula Switch que a gente já tinha criado, eu simplesmente vou trocar para aqui, quando a base cliente idade for menor ou igual a 18, eu vou chamar de 1, e aí eu vou tirar as aspas porque não é texto. Quando for menor ou igual a 59, eu vou chamar de 2. A categoria vai ser 2, né? Para a gente conseguir organizar isso da forma correta. E se não for nenhum e nem 2, vai ser 3 referente ao sênior. Aqui eu vou dar Enter. E olha só que beleza. De forma muito simples e prática, nós já temos nossa coluna Jedi aqui com o valor 2 para quem é adulto, para quem é sênior a gente vê que tem 3 aqui. Então parece que funcionou. Agora, vamos voltar lá para a nossa matriz e analisar justamente isso, se deu certo. E olhando aqui, aparentemente não deu certo. E claro que não, porque eu me esqueci de pedir para reorganizar a coluna. Então vamos vir aqui, classificar por coluna, não mais pelos valores que estão nessa própria coluna, mas sim pela coluna Jedi. E aí, olha só, agora sim está sendo feita essa reorganização. Voltando aqui e pedindo para organizar do menor para o maior, temos infantil, adulto e sênior. E dessa forma, nós conseguimos organizar de uma forma que faça mais sentido tanto este gráfico aqui, quanto o gráfico de datas. Legal? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e falou!